Fala nação, rubro-negro raiz na área. Nação, é o seguinte, lembrando que aqui no canal Rubro-Negro Raiz 09 a gente pega informação de primeira e com qualidade e responsabilidade e sem enrolação e passa diariamente aqui para vocês no canal. Então se você quer ficar atualizado de tudo que acontece com o mais querido do Brasil, ficar por dentro do mercado rubro-negro, peço para que você nos dê essa moral, se inscreve no botãozinho inscrever-se aqui embaixo, deixa o like no vídeo porque isso é muito importante para o canal e compartilhe o vídeo com seus amigos em todas as redes sociais. Vamos começar a falar de Flamengo. Nação, antes de começar o vídeo, eu quero um feedback de vocês. Todos vocês que assistiram o jogo de ontem, a transmissão do jogo de ontem entre Botafogo e Flamengo, aqui no nosso canal no YouTube com a gente, eu quero saber de você. Estava boa a transmissão? Vocês conseguiram assistir o jogo? Lembrando que a gente transmite todos os jogos do Flamengo. Vocês querem que a gente continue transmitindo os jogos do Mengão? Comente aqui nos comentários a sua opinião, que ela é muito importante para o canal. Vamos continuar falando de Flamengo. Nação, vamos começar falando sobre a partida de ontem entre Flamengo e Botafogo no Engenhão. O Flamengo jogou fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Botafogo por 1-0 com gol de Everton Ribeiro. Com isso, o Flamengo chegou aos 42 pontos e está mais do que nunca na briga pelo Campeonato Brasileiro. Temos pontos negativos e positivos para comentar sobre essa partida. Um dos pontos negativos é a expulsão do zagueiro Gustavo Henrique, que ao meu ver é muito criticado, mas na partida de ontem fez o correto, que foi parar o atleta do Botafogo. Claro, ele não esperava que seria expulso. A consequência foi a expulsão e ele não jogará a próxima partida diante do seu ex-clube, que é o Santos, no Maracanã. Com a ausência do Gustavo Henrique, no meu ver, na minha opinião, é obrigatório o Rogério Ceni usar o zagueiro Natan. É o melhor zagueiro que temos para ficar ao lado do Rodrigo Caio, para fazer a zaga ao lado do Rodrigo Caio. E ele tem que usar o zagueiro Natan. Na opinião de vocês, quem o Rogério Ceni deve usar ao lado do zagueiro Rodrigo Caio para a partida diante do Santos? Comenta aqui nos comentários que a gente vai estar interagindo com vocês. E o ponto positivo, ao meu ver, é que jogadores e Rogério Ceni estão unidos para vencer esse Brasileirão. Finalmente, parece que chegaram a um consenso e se uniram em prol do Flamengo para conquistar este Campeonato Brasileiro, que, ao meu ver, a nível de Flamengo, é obrigação, mas não deixa de ser um ponto positivo. Vamos continuar falando de Flamengo. Nação, agora vamos falar sobre o Thiago Maia, é isso mesmo, vamos atualizar vocês sobre a situação do Thiago Maia. Galera, o Thiago Maia operou, finalmente o Lille concedeu a permissão para que o Thiago Maia fizesse a operação, ele operou na quinta-feira, ocorreu tudo bem, ele postou em suas redes sociais que está tudo bem, a cirurgia foi um sucesso. E o Márcio Tanuri, o médico do Flamengo, deu uma estimativa de recuperação do jogador de 8 meses, é isso mesmo. O jogador ficará 8 meses se recuperando, mas fiquem tranquilos que o Flamengo está fazendo de tudo para conseguir um empréstimo do jogador até o final de 2021, é isso mesmo. O Flamengo está conversando com o Lille para manter o atleta até o final de 2021 e após este empréstimo, esse novo empréstimo, o Flamengo comprar o atleta, o Flamengo exercer o direito de compra do Thiago Maia. Então fiquem tranquilos que o Flamengo está fazendo de tudo e vai manter o Thiago Maia no elenco rubro-negro. Eu espero que o Thiago Maia melhore o quanto antes e volte a vestir a camisa do Flamengo, que é o que ele tem muito orgulho em vestir e que a nação rubro-negra gosta muito de ver o Thiago Maia atuando com a camisa do Mengão. Vamos continuar falando de Flamengo. Nação, agora eu quero atualizar vocês sobre a situação do Gabigol. É isso mesmo, um atleta que ultimamente tem sofrido com lesões e agora, por último, teve um desequilíbrio muscular e desfalcou o Flamengo diante do Racing e agora diante do Botafogo. Com isso,
muitos de vocês têm perguntado nas nossas redes sociais o que está acontecendo com o Gabigol. Nação, o que aconteceu foi que ele teve esse desequilíbrio muscular e o Flamengo, para poupar o atleta, para não correr risco de ocasionar uma lesão mais grave no atleta, o Flamengo poupou e não utilizou o jogador diante do Racing e agora diante do Botafogo. Mas eu quero avisar vocês que o atleta vem treinando separado, vem treinando muito forte para tentar se recuperar e estar à disposição o quanto antes do técnico Rogério Ceni. O Flamengo terá, nação, agora até domingo que vem para treinar tranquilo, sem nenhuma preocupação, não tem jogos no meio de semana, então o Flamengo tem uma semana de treinamentos. Eu acredito que com isso o Gabigol tenha tempo de se recuperar e de estar à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida contra o Santos, que ocorrerá apenas no domingo que vem. Então, nação, pode ficar despreocupado, que eu acredito que o Gabigol deve ficar à disposição para a próxima partida diante do Santos no Maracanã, domingo que vem. Vamos continuar falando de Flamengo. Nação, vamos começar agora falando do Lincoln, é isso mesmo. Como vocês sabem, o Flamengo não tem utilizado o jogador, desceu o jogador para as categorias de base para treinar com sub-20 e não tem relacionado o jogador para os jogos. Com a chegada do Rodrigo Muniz, que foi pedido do Rogério Ceni, o Lincoln foi meio que afastado do elenco profissional e está treinando com o sub-20. Isso gerou uma revolta no seu empresário, pois ele disse e afirma que o Flamengo está desvalorizando um ativo do clube, está desvalorizando o seu jogador, colocando ele, rebaixando ele para o sub-20, pois o Lincoln já tem muito tempo que está nos profissionais. Então ele disse que com isso o Flamengo desvaloriza o jogador e desvaloriza um ativo do clube. Eu não acredito, pois se o Flamengo não utilizará o jogador, o Rogério Ceni não utilizará o jogador, ele tem mesmo que descer para o sub-20. Eu acredito que o Flamengo vá vender o Lincoln mais para frente, enquanto não vende, ele está treinando com o sub-20 e deve continuar treinando sim com o sub-20. Na opinião de vocês, o Flamengo deve manter o Lincoln no time de cima, no profissional, ou deve permanecer com o Lincoln no sub-20? O Lincoln já passou muita raiva na torcida rubro-negra e, ao meu ver, não tem mais que receber chances no time profissional do Flamengo e o Flamengo deve vender sim o jogador quando tiver a próxima oportunidade. Comenta aqui nos comentários a sua opinião sobre essa situação do Lincoln. Você manteria o Lincoln no time profissional do Flamengo ou manteria o Lincoln no sub-20? Vamos continuar falando de Flamengo. Quero explicar para vocês rapidamente aqui sobre a situação do Diego Alves. Flamengo e Diego Alves ainda não chegaram a acordo para a renovação de contrato. O atleta tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. E o seguinte, o Diego Alves e Marcos Braz e Bruno Spindel tinham chegado a um salário de R$840 mil. Esse salário teria sido aceito pelo atleta e por Marcos Braz e Bruno Spindel. Só que quando o Marcos Braz jogou na mesa, o financeiro do Flamengo disse que não pagaria este salário ao atleta, pois o atleta está em fim de carreira. Por mais que o Diego Alves tenha aí uns 2, 3 anos em atividade, ele ainda está em final de carreira, nação. Então o Flamengo entende que não seria uma boa pagar esse valor, um contrato de 2 anos que o Diego Alves está pedindo. Então o Flamengo disse que poderia chegar até o salário de 750 mil, que é um pouco a mais do que o jogador ganha atualmente. Se o Diego Alves aceitar essa proposta, o Flamengo renovará. Se não aceitar este valor, o Diego Alves não permanecerá no Flamengo e assim que o seu contrato acabar, o goleiro sairá do Flamengo. O Rodolfo Landim deu uma declaração falando sobre o Diego Alves. Nada contra o jogador, total reconhecimento da importância que ele tem no elenco. Pelo contrário, grato por tudo que ele fez. Mas administrar envolve definir prioridades, fazer escolhas,
por mais duras que sejam, e ter disciplina de capital. Então, o que significa? Significa que o Rodolfo Landim disse que não fará loucuras para a permanência do Diego Alves e que ele preza pelas finanças do clube, que ele não vai deixar o clube endividado para permanecer com o Diego Alves. Ele está correto, ele tem que pensar futuramente no Flamengo. Então, nação, se o Diego Alves aceitar o que o Flamengo propôs, o Flamengo renovará o seu contrato. Caso contrário, o Diego Alves não permanecerá no Flamengo. Comentem nos comentários, o Flamengo deve renovar ou não com o seu goleiro Diego Alves? Deixe aqui nos comentários que a gente vai estar interagindo com vocês. Vamos continuar falando de Flamengo. Então, nação, essas foram as notícias do mais querido do Brasil de hoje. Peço para que você, se está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no botãozinho inscrever-se aqui embaixo, deixe um like no vídeo e compartilhe o vídeo com seus amigos em todas as redes sociais. Fiquem com Deus, saudações rubro-negras.